Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a instalar e configurar o servidor de impressão no Microsoft Windows Server 2008 R2. Vamos lá. Estou aqui com o Windows Server conectado, logado e com o gerenciador de servidores aberto. Tá? Então eu vou clicar em adicionar funções para abrir o assistente para adicionar funções e vamos selecionar a função de servidor desejada. No caso, eu quero serviços de impressão e documentos, tá? Para a gente poder configurar o nosso servidor de impressão. Então, eu vou marcar o checkbox aqui ao lado de serviços de impressão e documentos e clico em próximo. Vários itens a observar, tá? É importante que você sempre dê uma lida nesses itens a observar, porque há informações importantes aí. Por exemplo, para que você possa ter o suporte a computadores clientes que tenham versões de Windows 32 e 64 bits, você precisa ter os drivers para as impressoras de 32 e 64 bits. Nativamente, esse Windows Server ele vai trazer os drivers de 64 bits apenas. Então é importante que você tenha as mídias de instalação das suas impressoras ou que baixe os drivers da internet caso tenha sistemas de 32 bits aí na sua rede. Legal? Então vamos prosseguir. Vou clicar em próximo. Bom, agora eu seleciono os serviços de função. Há 4 serviços de função disponíveis. O servidor de impressão, que é o básico, tá? Já está marcado inclusive por padrão. Tá? O serviço LPD, que é um daemon de impressora de linha, para você poder compartilhar impressoras com Unix, sistemas Unix. Tá? Impressão pela internet, que a gente vai ver em uma outra videoaula. E até um servidor de digitalização distribuída. Então, no nosso caso, nós vamos instalar apenas o servidor de impressão. Tá? Vou deixar marcado o servidor de impressão, clico em próximo. Muito simples. Confirmar seleções de instalação, agora eu clico em instalar. A instalação é rápida, bastante rápida, a gente vai aguardar uns instantezinhos e já vai estar pronto. Tá lá. Instalação bem sucedida, serviços de impressão e documentos. Vou clicar em fechar. Já aparece ali na lista do resumo de funções, serviços de impressão e documentos. Legal? A instalação foi simples. Agora vamos gerenciar esse servidor de impressão. Então eu vou fechar aqui o gerenciador de servidores. Vou clicar no iniciar, ferramentas administrativas. Tá? E agora você tem o item gerenciamento de impressão aparecendo aqui na lista. Então eu vou clicar nesse item para abrir o gerenciador. Tá aí. Vamos maximizar a janela. Gerenciamento de impressão. Tá? Então, você tem aqui nesse console 3 seções principais. Do lado esquerdo, aqui uma exibição em árvore dos itens, painel central e painel de ações. Do lado esquerdo, você tem os itens filtros personalizados, servidores de impressão e impressoras implantadas. Tá? Vamos trabalhar nessa videoaula com o item central, servidores de impressão. Tá? Bom, expandindo os servidores de impressão, vai aparecer o nome do seu servidor aqui, meu é SRV100. Vou expandi-lo e ele vai me mostrar esses 4 itens: drivers, formulários, portas e impressoras. Tá? Clicando em drivers, ele lista aqui no painel central os drivers de impressão de impressoras que eu tenho instalados no meu servidor. No momento temos apenas o Microsoft XPS Document Writer para ambiente Windows x64, tá? Que é o da impressora XPS Microsoft. Se você quiser adicionar drivers, botão direito em cima de driver, clique em adicionar driver. Tá? Aí ele vai abrir um assistente para você adicionar um driver de impressora. É bem simples. Você precisa, obviamente, ter o driver já baixado da internet ou o CD de instalação da impressora com o driver, ou no pendrive, tanto faz, para fazer a adição desse driver. Tá? Vou cancelar esse assistente porque não vou adicionar por aqui. Quando você instala uma impressora, automaticamente o driver dela aparece aqui. Tá? Então é a mesma coisa. O item formulários, ele mostra os tipos de papel que a sua impressora vai suportar. Veja que eu tenho um monte aqui. Envelope, carta, A4, A3, etc. Tá? Vamos ver o A4, por exemplo, que é bem comum. Você pode clicar no A4 aqui, selecioná-lo. Tá? Com o botão direito em formulários você pode gerenciá-los. Aí mostra todos os tipos de formulários que você tem. Legal? E você pode criar novos formulários também.
Tá? O que você não pode é alterar as informações dos formulários existentes. Tá? Então, vamos cancelar. Então, clicando aqui em cima, você tem uma ajuda a respeito desse assunto, tá? Do gerenciamento de impressora e servidores de impressão. Vamos fechar isto e voltar aqui para a tela do gerenciamento de impressão. Legal? Então, ele mostra todos os formulários que você tem clicando em cima deles. Portas. Mostra as portas de impressão disponíveis no seu computador. Então, no meu servidor eu tenho essas portas disponíveis. Porta serial, porta de arquivos, as portas paralelas LPT e a porta XPS. Tá? Depois a gente vai utilizar essas portas para instalar uma impressora de exemplo. E finalmente as impressoras, que são as impressoras que eu tenho instaladas efetivamente aqui no meu sistema. No momento apenas a impressora virtual Microsoft XPS Document Writer. Tá? Não temos nenhuma impressora física instalada ainda. Então agora a gente vai aprender como instalar uma impressora aqui nesse servidor. Tá? A função é bastante simples. Botão direito em impressoras, adicionar impressora. Tá? Não tem segredo. Então vamos clicar em adicionar impressora. Ele abre o assistente de instalação de impressora de rede com essas opções aqui. Procurar impressora na rede, adicionar uma impressora TCP/IP, usando o endereço IP, o nome de host, que é a opção padrão. Você tem o nome de host ou já tem o IP da impressora de rede configurada, você só vai adicionar aqui pelo IP. Ou adicionar uma impressora usando uma porta existente, ou ainda criar uma nova porta e adicionar uma nova impressora. É bem simples. Vamos supor que eu tivesse a impressora conectada a esse servidor fisicamente. Então eu adicionaria a impressora usando uma porta existente. Aí você seleciona a porta na qual essa impressora está conectada aqui. Tá? Se você tiver a impressora USB conectada, deve aparecer também a porta USB nessa lista. Não aparece ainda porque não tem impressora USB conectada no momento. Então eu vou deixar marcado LPT1, supondo que eu tenho uma impressora conectada à porta paralela. Tá? E clico em avançar. Aqui é muito simples, ele pergunta qual o driver da impressora que eu vou usar. Você pode selecionar um driver compatível selecionado pelo assistente, veja que não está disponível essa opção. Um driver de impressora já existente no computador, se você já tivesse a impressora instalada ou já tinha o driver instalado na máquina, você pode selecionar esse driver ou instalar um novo driver. Como eu não tenho essa impressora instalada ainda, nem tenho o driver, eu vou clicar em instalar um novo driver e avançar. Agora a gente aguarda alguns instantes enquanto aparece a lista de impressoras disponíveis. Tá? Então aqui a gente tem a lista de impressoras disponíveis para esse sistema. Eu vou instalar uma HP. Tá? Vou procurar na lista a minha HP. Vamos procurar aqui a minha HP. Essa daqui. É uma LaserJet 4200. Tá? Então HP LaserJet 4200 PCL6. Se a sua impressora não aparecer na lista, você pode clicar no botão Windows Update. E aí o Windows vai entrar em contato com a atualização da Microsoft e vai baixar uma lista nova de impressoras com mais drivers disponíveis. Tá? Não vai fazer a atualização do sistema inteiro, é só da lista de impressoras, esse Windows Update aqui. Legal? Ou então com disco, se você tiver o CD de instalação ou o driver copiado em algum outro local. Tá bom? Então eu vou usar esse HP LaserJet 4200. Clico em avançar. Agora a gente vai fazer uma configuração básica do compartilhamento da impressora. Então aqui está o nome da impressora. Tá? E aqui você já tem a opção de compartilhar a impressora. Tá? O nome do compartilhamento é esse que aparece aqui. Você pode optar por deixar o mesmo ou alterar esse nome de compartilhamento. Eu, por exemplo, vou alterar esse nome. Eu vou deixar apenas HP 4200. Então apago o resto, deixo HP 4200, é mais fácil para gerenciar esse nome de compartilhamento curtinho. Local é opcional, mas é legal você colocar Laboratório da Boson Treinamentos. Tá? É legal porque quando a impressora estiver publicada no AD, fica mais fácil de encontrá-la se você tiver o local discriminado. E um comentário. Então, impressora padrão instalada no laboratório principal da Boson. Legal. Comentário também é opcional, tá?
Vou deixar marcado compartilhar a impressora, assim ela já vai estar compartilhada na rede quando eu terminar o processo. E clico em avançar. Beleza, a impressora foi encontrada, ela está pronta para ser instalada. Aí você verifica as configurações que estão aparecendo aqui, para ver se não tem problema nenhum. Se estiver tudo legal, tudo ok, você clica em avançar. Então vamos avançar. Começa a instalação da impressora. Beleza. Êxito na instalação do driver, êxito na instalação da impressora. Finalizou. Agora, se eu quiser, eu posso adicionar outra impressora. Basta marcar essa caixinha e clicar em concluir. E ainda imprimir a página de teste, né, que é legal. Imprimir página de teste, clique em concluir para verificar se a impressora foi implantada corretamente. Tá? Então vamos clicar em concluir e pronto. Já aparece aqui na lista a minha impressora instalada. Legal? Se você clicar em drivers, já aparece aqui o driver dela também que foi instalado. Tá? Driver da HP LaserJet 4200. Lá em impressoras, você pode gerenciar essa impressora agora. Você pode clicar com o botão direito em cima do nome da impressora e aí você vai ter um monte de opções de configuração para essa impressora. Tá? Neste exato momento eu vou mostrar apenas como gerenciar as permissões de acesso a essa impressora. Então, para gerenciar as permissões de acesso, botão direito no nome da impressora, propriedades. Ele vai te abrir as propriedades da impressora, que tem um monte de informações, e essas informações podem variar de um modelo de impressora para outra. Tá? Aí nós vamos clicar aqui em segurança, guia segurança. É aqui que eu defino as permissões de acesso a essa impressora. Tá? Veja que nós temos aqui alguns grupos e usuários pré-configurados. Grupo operadores de impressão, operador de servidor, administradores, usuário administrador, grupo proprietário criador e o grupo todos. O grupo todos é o que mais me interessa aqui, porque ele define as permissões para todo mundo da empresa com relação a essa impressora. Tá? Veja que o grupo todos ele tem aqui embaixo a permissão imprimir. Só. Os usuários comuns da rede não podem gerenciar a impressora nem gerenciar os documentos. Tá? Vamos supor que eu quisesse adicionar um usuário e dar a ele permissão para gerenciar a impressora, tá? Alterar configurações da impressora ou gerenciar documentos, excluir da fila, excluir a impressão, pausar, etc. Então, eu adicionaria o usuário aqui, por exemplo, o usuário Fábio, tá? E dou a permissão extra para ele, por exemplo, gerenciar esta impressora. Aplicar. Beleza, agora o Fábio também pode, além de imprimir, obviamente, ele pode gerenciar a impressora. Tá? Se você não quiser que essa impressora esteja disponível para todos na sua empresa, você exclui o grupo todos, remove, como eu fiz aqui, tá? E adiciona os grupos de usuários que terão efetivamente acesso a essa impressora, e aí você configura os níveis de permissão para cada um deles. Legal? Feito isso, aplicar e ok. Está configurada aí a nossa impressora de rede. Legal? Então, nessa videoaula nós vimos como instalar o serviço de gerenciamento de impressão. Vimos o item servidores de impressão, aprendemos a respeito dos drivers, formulários, portas e aprendemos a instalar uma impressora e compartilhá-la na rede. E, adicionalmente, aprendemos também como configurar as permissões de acesso a essa impressora. Tá? Nas próximas videoaulas nós vamos explorar os outros itens que aparecem no gerenciamento da impressão, como os filtros personalizados e as impressoras implantadas via GPO. Tudo bem, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido direitinho e nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais!